Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa o seu saldo do dia, que é saldo da semana, também neste dia 14 de abril de 2022. Quintou! O mercado não vai sextar porque sexta-feira é feriado, começa o feriado de Páscoa e a bolsa estará fechada neste último dia, então, da semana. Depois de 2 dias de refresco, voltaram às máximas em mais de 3 anos os rendimentos dos títulos americanos e voltaram, portanto, a drenar a atratividade do mercado de bolsa global. Essa alta, né, esse rally, pode-se dizer assim, começou lá na semana passada, ata da última reunião do Banco Central americano, confirmando na esteira já de algumas declarações de dirigentes do Federal Reserve, o Fed, confirmando alta de juros mais acelerada nos Estados Unidos a partir do mês que vem. Não é só isso que está prejudicando as bolsas, tem um risco aí de recessão global. Explicar aí rapidamente, não é difícil de entender. Estados Unidos subindo os juros tende a atrair mais dólares de volta para lá. Os títulos americanos, afinal de contas, vão passar a remunerar melhor, são os ativos considerados mais livres de risco do mundo. Se o dólar vai ficar escasso ao redor do mundo, vai ficar mais caro nos outros países. Como os outros países tentam, então, remediar isso? Subindo os juros também, de maneira a se tornar mais atrativos e segurar esse dólar. Mais juros, quanto mais juros vierem, menos crescimento haverá. Se os Estados Unidos subirem demais os juros e os países forem atrás, pode vir ainda menos crescimento a ponto de reverter o crescimento para um encolhimento do mundo. É necessário, mas pode ter um custo forte essa alta de juros nos Estados Unidos, necessária contra a maior inflação por lá em 41 anos, mas pode diminuir o crescimento também das receitas das empresas. Com isso, bolsas nos Estados Unidos acumulando perdas e o Ibovespa acompanhando, porque o apetite estrangeiro por risco está minado. Quem vinha sustentando o preço das ações aqui no Brasil? Justamente a pressão de compra dos estrangeiros, que desapareceu. Com isso, o Ibovespa, depois de cair 0,5%, nesta quinta-feira, fechou a semana acumulando perdas de quase 2%. Fora os problemas dos outros, tem os nossos também, com a inflação de março, revelada na sexta-feira, a maior em 28 anos, desde o começo do Plano Real. Não tem como a Selic parar de subir, ao que tudo indica, em maio, como se pensava e como fazia parecer o Banco Central, que já não faz mais parecer. Fora isso, nesta quinta-feira, surgiu um empurrãozinho a mais para essa Selic não parar de subir em maio. Ele mesmo, o risco fiscal voltou. O presidente Jair Bolsonaro, na virada do ano, prometeu reajuste só para os policiais federais. Evidentemente, os demais servidores federais querem também o seu quinhão, querem o seu reajuste. A pressão veio crescendo, a eleição está cada vez batendo mais alto na porta, está sendo gestado por Casa Civil e Ministério da Economia reajuste linear, reajuste para todo mundo. De quanto? 5%. Dá para pagar? O espaço abaixo do teto de gastos é curto. Para isso, o governo teria de cortar despesas. Com o quê? Com emendas parlamentares. Já disse, eleição batendo a porta. Pode ser difícil o governo conseguir ter força política para fazer isso. Mas também não pode deixar de reajustar na cabeça do governo, porque a eleição está batendo a porta, afinal de contas, você conhece muito bem essa história. Como é que faz para pagar se não tem espaço no teto? O governo, nesses últimos
anos aí já deu a receita, fura o teto de gastos, pode acabar pedindo licença aos congressistas que, com a eleição batendo a porta, vão dar licença para mais furo no teto de gastos. Com isso, o dólar encerrou nesta quinta-feira em alta de 0,2%, mas ao longo da semana ficou mais barato no acumulado. Analistas têm dito que a altura que a Selic já alcançou e ainda vai alcançar está mais do que suficiente. Bom, são os rendimentos mais altos reais, né, descontada a inflação do mundo, mais do que basta para conter o dólar aqui, apesar dos juros americanos já subindo e se preparando para subir mais e mais aceleradamente. Com isso, o dólar nesse vai não vai, no acumulado ficou 0,3% mais barato na semana, estacionando o câmbio aos R$ 4,70 por dólar. Quer saber mais sobre a reta final de alta de juros aqui no Brasil? Se não é em maio, vai ser em junho, quando muito na próxima reunião. Tá parando, né? Vai parar de subir. Se tudo correr dentro do esperado, começa a cair no ano que vem a Selic. E desde já, você tem que ficar de olho, né? Para mexer na sua carteira de investimentos. Tem ação que ficou muito descontada aqui no Brasil com essa alta de juros, quando os juros caírem. Portanto, essas ações têm um farto espaço para correr atrás do prejuízo, que pode render bom dinheiro para você aí do outro lado. Sobre isso, sobre como olhar para a renda fixa, para ETFs, para, enfim, todo o universo de investimento no meio desse momento de transição, te convido a conversar comigo, com a Paloma Brum, que é analista de investimentos da Toro, e com o gestor Rodrigo Galindo, da Novos Capital, conversar conosco na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, no nosso canal do Valor Invest, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, agora também pelo Instagram, e no nosso LinkedIn. Ao vivo, mande as suas perguntas que serão respondidas. Grande abraço, boa Páscoa, até a próxima e tchau!